Olá a todos que seguem ligados aqui no site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim. Claro que a gente vai falar sobre o mercado do boi gordo. A gente não pode deixar de falar do mercado que está vivendo aí um cenário bem importante, com altas expressivas aí para arroba e também com preços recordes aí para carne no atacado. E para a gente falar sobre esses assuntos, a gente convidou aqui o Iago Travagini, ele que é analista de mercado da Agrifato, já está aqui com a gente por Skype. Iago, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso site. Opa, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês do Notícias Agrícolas. Andressa, boa tarde. Iago, hoje no análise de mercado, vocês divulgam todas as manhãs, vocês pontuaram aí que tem uma saída de animais, vocês estão vendo aí uma saída de animais do confinamento. Eu gostaria de entender como que está sendo esse fluxo, como que o mercado está absorvendo essa oferta. Bem, Andressa, começando pelo começo, né, basicamente, o que a gente tem agora é um mercado de oferta bem escassa, o confinamento que chega agora, que é da onde vem o grosso da oferta, da onde o frigorífico está indo buscar o animal, vem do confinamento, mas a gente tem um confinamento menor do que foram nos outros anos. Por quê? Porque lá atrás, quando a gente volta 3, 4 meses atrás, a gente tinha um cenário que não era tão animador quanto é o de agora, né? A gente está falando agora de uma arroba batendo na casa dos R$ 300 no mercado futuro. Então, o ânimo que tinha, que tem agora, não é o que tinha lá atrás. Então, a gente vê que o confinamento chega, os animais que chegam são de confinamento, mas, todavia, esses animais não são suficientes para que o frigorífico consiga estagnar essa alta do boi gordo. Então, o produtor que tem e ele vê esse preço subindo, mas vê milho subindo, vê reposição, bezerro subindo, boi magro subindo, farelo de soja subindo, ele está pedindo cada vez mais por esse animal, justamente porque a oferta é escassa e porque ele vê todos esses custos aumentando, então ele faz oferta e fala para o frigorífico, ó, só vou vender a 280, só vou vender a 285. Então as pedidas vão aumentando conforme os custos vão aumentando também. Então é todo um cenário de escassez de oferta combinado com aumento de custo, e aí, consequentemente, o produtor só aceita negociar a partir dos 280, 285, até aí a gente tem um cenário cada vez mais positivo pela frente. Iago, eu te pergunto, como que estão as escalas dos frigoríficos, né? A gente provavelmente deve estar com escalas curtas também, eles buscando por matéria-prima para atender aí a demanda de final de ano. E também, como que está aí a questão com boi a termo? Tem muitas indústrias que se planejam, faz boi a termo. Como que está essa questão? Certo. Hoje a gente vê que a negociação de boi a termo é bem escassa, justamente porque o produtor não está interessado em fazer esse boi a termo, justamente porque ele enxerga que a arroba ela vem se valorizando, então ele olha para esse boi a termo e fala, vou esperar para negociar, e ele não tem um interesse em negociar esses animais agora, justamente porque ele vê que pode se valorizar cada vez mais. A escala ela continua bem apertada, a gente tem como referência hoje São Paulo a escala aí de média de 4 dias úteis, o que é uma queda aí de quase um dia útil em relação à semana passada. E essa escassez não é só em São Paulo, a gente vê que no Mato Grosso do Sul também a escala é bem curta, no Pará, Tocantins, Mato Grosso, todos esses estados estão sofrendo com uma dificuldade em gerar a escala acima de 4, 5 dias úteis. Então, por conta disso, a gente vê que não só São Paulo tem se valorizado, mas os outros estados têm puxado essa valorização. Então, o momento que a gente vê é de uma escassez de oferta geral e os preços subindo em todo o país. Uhum. E você comentou aí que os preços aí da arroba têm chance de chegar até os R$ 300. A gente já vê aí um dezembro para B3, fechou ontem 294, então a gente está muito perto de chegar aos R$ 300 por arroba e, claro, com o fundamento aí da oferta restrita de animais. Exatamente. Hoje o que a gente tem, Andressa, é um mercado que ele tá se posicionando, digamos assim, né, por uma oferta de R$ 300 ali até o final do ano. E por que eu digo isso, né? Porque você olha para o futuro, dezembro já tem negócio a 296, batendo na casa de 297 já. E quando você olha para o físico, você vê que a oferta que chega no mercado ainda não é o suficiente para falar assim, não, beleza, agora a gente parou, o frigorífico não vai precisar mais subir preço. E por que disso, né? O porquê que esse preço ele ainda pode subir ainda mais? Por conta de uma oferta que, como eu pontuei, ela continua muito escassa e também porque a gente entra no período de final de ano que alimenta, de certa forma, possíveis altas de preço no atacado e no varejo. Então,
como o final de ano é conhecido por festas e tudo mais, a gente entra numa possibilidade aí de que o preço suba mais um pouco e chegue ao patamar de R$ 300. Além do fator psicológico, né? O produtor, ele olha certos valores, tipo, o 250 foi assim, o 300 pode ser assim, ele olha e fala assim, não, eu só vou negociar quando bater R$ 300. Então aí é o fator psicológico e eu acho que sim, a gente se encaminha cada vez mais para chegar nos R$ 300. Talvez ele não aconteça, mas eu acho que a possibilidade ela aumenta a cada dia justamente porque a gente não vê um afago, um conforto da escassez de animal. A gente não vê que essa escassez de animal vai passar aí no curto prazo. Verdade. Outro cenário aí que coloca aí a oferta cada vez mais restrita é que as chuvas aí atrasaram um pouco e, consequentemente, as pastagens aí devem ter qualidade ali por volta de fevereiro, então vai atrasar um pouco essa entrada de animais de pasto também. Exatamente. O que a gente viu aí é que mesmo a chegada da chuva agora em outubro, ela não acontece de maneira padrão, que era dos outros anos, ela acontece num volume menor do que acontecia em anos anteriores, e ela acontece de maneira que não é o suficiente ainda, e como ela já atrasou, né, desde setembro ela está atrasada, ela não acontece o suficiente para falar, recuperou o pasto e a gente vai ter oferta. Tanto que a oferta de animal a pasto agora é totalmente mínima, não tem quase nada de animal de pasto chegando. Então, essa oferta, essa chuva atrasada, ela vai causar aí, digamos, uma oferta de animal de pasto mais atrasada, chegando talvez lá só em janeiro do ano que vem. Uhum. Iago, você comentou aí com relação aos custos de produção, né? A relação de troca do pecuarista também fica muito apertada, com o milho na B3 aí aos R$ 80 por saca, reposição também em preços recordes, quase acima das R$ 4 mil reais por cabeça. Então, essa conta fica bem apertada, por isso que ele tem que aí almejar os R$ 300 para conseguir fechar as contas. Exatamente, eu acho que assim, o custo com o insumo ele está bem alto justamente por conta de tudo que vem acontecendo aí, dólar muito elevado, então preço na CBOT subindo também, então tudo isso aconteceu e deu margem para que os insumos subissem e chegasse aí o milho chegasse a R$ 80, o farelo de soja chegasse a R$ 2.500, o bezerro também é muito caro, então tudo isso tem corroborado para que o produtor não aceite negociar valores menores, entendeu? Então a gente tem esse ponto e eu acho que a preocupação também do produtor é negociar e comprar esse bezerro de R$ 2.500 agora e levar esse bezerro lá para frente com um custo elevado, entendeu? Então ele está forçando as negociações para cima cada vez mais agora, até por conta dessa preocupação de como vai ser a negociação desse bezerro que ele compra agora lá na frente. Exatamente, tem que ser acompanhado. Mas indo um pouco mais para o mercado interno, vocês também reportaram aí que a quinta-feira sempre costuma ser aí mais aquecida no atacado, com as vendas, mas nessa última quinta-feira não foi bem assim. Exato, normalmente quinta-feira é o dia de negócio, né? Então a gente tem um termômetro mesmo de como vai ser como tá sendo as vendas do atacado e varejo na quinta-feira, porque a quinta-feira é que o pessoal vai às compras, digamos assim. Então o que a gente teve nessa quinta-feira agora foi de manhã os negócios aqueceram, a gente teve uma referência de preço da carcaça que chegou a bater os 18,50, estava meio que acertado, mas no finalzinho da manhã, ali no meio da tarde, apareceu uma oferta de carne com osso, uma maior oferta que o normal, que o padrão, e isso consequentemente trouxe de volta os preços para a referência de R$ 18. Então o que a gente visualiza hoje, Andressa, é que assim, o atacado ele consegue se manter no patamar de 18, 18,50, o que é um patamar extremamente elevado, é recorde, né? Mas ele não consegue, de certa forma, transpassar ainda esses 18,50 para até aí justificar uma maior alta do boi gordo, consequentemente. Então, o que a gente tem hoje é um atacado que testou altas, mas não conseguiu consolidar ainda, mas um atacado que ainda tem, digamos assim, força para ir mais justamente por conta dessas festas de fim de ano. Uhum. Iago, a gente fala, como você pontuou, aí a carne no atacado a R$ 18. O frigorífico consegue pagar uma arroba de 280 ou até mais com esse valor?
Se considerar só a carne, não, né? Porque assim, a carne de R$ 18, ela gera um custo aí por arroba acima desses 280. Mas na conta que a gente leva em consideração é que a gente tem grande parte aí, a gente leva em consideração 70% dos frigoríficos no Brasil hoje tem acesso e podem exportar, então o dólar a 5,60, 5,70 que nem estava nos últimos dias, deu espaço para essa exportação, a gente teve exportação recorde, né, diária aí no mês de outubro. Então assim, o dólar ajuda, a carne por si só ela não paga, mas assim, a gente já viu em outros anos frigorífico trabalhar no negativo da carne, isso aperta um pouco a margem, mas de fato o que a gente tem hoje é que a carne por si só não se paga, mas com exportação bem, o dólar elevado, frigoríficos que têm um ambiente para exportação melhor, eles conseguem lidar melhor com esse momento de carne um pouco mais barata do que o boi. Mas o que a gente observa nos últimos, se você pega desde de 2010 a 2017, o frigorífico trabalhou com muito tempo pagando mais no boi do que recebendo na carne. Então ele vai ter que melhorar ali basicamente essa infraestrutura de desossa, de tentar agregar valor nesse produto, digamos assim. Certo. Iago, até que ponto, né, a carne no atacado valorizando isso contribui também para as altas na arroba do boi? Até que ponto Contribui isso... muito. Uhum. A gente tem hoje, né, o preço de R$ 18, só foi possível basicamente a gente chegar num preço de 280, o atual patamar, graças também a essa valorização do preço da carne no atacado. Mas acho que o que mais importante, o que mais deu força para que tudo evoluísse na cadeia é a escassez de oferta. Hoje a gente tem uma produção de carne bovina muito menor do que foi no ano passado, cerca de 8 a 10% do que foi ano passado. Então, por conta disso, a gente vê que o preço evolui justamente nessa falta de oferta, nessa escassez de oferta muito grande. Então, o boi valoriza, a carne no atacado valoriza e o varejo também valorizou. Não na mesma proporção, porque a oferta de boi é muito mais escassa do que a oferta de carne, mas existe sim um processo de escassez muito grande em todos os elos e valorização em todos os elos. E como que fica essa questão da competição entre as outras proteínas, com suínos e frango? Porque os suínos também estão registrando valorizações aí significativas, o frango também foi uma carne que tem se destacado. Sim, exatamente. A gente acompanha também. O que a gente tem visto é que no atacado, né, quando você bota a conta no atacado ali, o suíno, ele tá no nível que ele tá com uma valorização e um ágio menor do que a média histórica para o boi gordo, ou seja, o suíno ele tá mais caro para o atacadista do ponto de vista histórico do que a carne bovina, né? Normalmente a diferença ali ela circunda mais ou menos os 30, 40%. Hoje a gente fala os 40% em média, hoje a gente fala em 30% a diferença de preço. E também no frango. O frango ele teve por muito tempo, desde o início desse ano, o frango ele estava no momento de um deságio muito grande em relação à carcaça casada, mas nesse momento que o frango já está sendo negociado acima dos R$ 6 o quilo, a gente tem aí um cenário de estabilização e até uma competição mais aguçada para esse boi gordo, para essa carcaça do boi gordo. Então, as outras proteínas, com a valorização dela nos últimos meses, ela tem dado espaço para que a gente veja aí patamares cada vez maiores da carcaça casada também. Pois é, o que resta é acompanhar, né, Iago, e ver como que o mercado vai se comportar, como o mercado futuro, como a arroba também vai se comportar nesse cenário. Exatamente. Eu acho que assim, além da observação, eu acho que a gente está chegando num momento aí que as altas elas estão acontecendo, mas elas são em proporção cada vez menores. E eu acho que o produtor também tem que se posicionar. A B3 está pontuando aí um boi de 296, 295 nesse momento. O produtor tem que calcular custo também, porque esse mercado ele pode virar também. A partir do momento que começa a chegar a oferta, a oferta de gado de pasto, começa a demanda a reduzir por conta que passou as festas de fim de ano, eu acho que o produtor tem que olhar cada vez mais e, além de observar, tomar decisão também se vale a pena ele já negociar alguma coisa, se ele se proteger um pouquinho aí, porque o mercado ele também tem uma máxima, a gente ainda não sabe qual é essa máxima,
mas ele vai ter essa máxima, então é bom sempre ir tentando buscar, além de observar, negociar e fazer uma média buscando fazer uma média para cima nesses preços que ele vai vender. E outro ponto muito importante é com relação ao milho para o próximo ano, porque a gente tem visto aí que o plantio da soja foi atrasado em função das chuvas, tem muitos produtores reclamando, isso pode atrasar o calendário aí para o milho safrinha, e também boa parte aí da produção da próxima safrinha de milho já está praticamente toda negociada, toda comprometida. Então a disponibilidade do milho no mercado também vai ser muito difícil, o produtor vai ter que se planejar com relação a isso. Exatamente, acho que não só de boi, né? Eu falo não só a venda de boi, mas a gestão da compra desse milho, a gestão da compra do farelo de soja vai ser muito importante, porque a gente já tem um cenário de custos elevados para o próximo ano também. Exatamente. Bom, Iago, eu agradeço as suas informações, você sempre é muito bem-vindo a voltar aqui no nosso site. Obrigado, Andressa, pelo convite, é um prazer falar com vocês aí de Notícias Agrícolas. Um abraço. Um abraço. Você aí Tchau. acompanhou a entrevista com o Iago Travagini, ele que é analista de mercado da Agrifato Consultoria. Ele pontuou aí que o boi tem chances de chegar ao patamar dos R$ 300, claro, fundamentado aí pela oferta restrita de animais. E ele pontuou que está ocorrendo aí uma entrada de animais de confinamento nesse mês de novembro, mas ainda em pequenos lotes. Então, isso aí fica abaixo do que o mercado precisa e acaba aí contribuindo para as novas altas da arroba. No entanto, no mercado interno, eles perceberam aí a análise da Agrifato, pontuou que nessa última quinta-feira, as vendas aí no atacado, elas ficaram um pouco abaixo do esperado, já que a quinta-feira é conhecida aí por um fluxo maior de negociações. Mas aí o preço da carne no atacado está precificado a R$ 18,00 por quilo. E claro que com a arroba valorizando, os preços da carne também se valorizam. E se o consumidor aí aceitar as novas altas do preço da carne, acaba também influenciando aí no valor da roupa. A gente vai lá para a B3 porque o Iago comentou aí que os preços também estão bem valorizados e vamos ver como que estão aí o mercado hoje. Estamos trabalhando com novembro a R$ 294,55 por arroba, com uma valorização de 1,20%. Já o dezembro está cotado a R$ 295,30 por arroba, com uma alta de 0,12%. O janeiro está cotado a R$ 289,00 por arroba, com uma alta de 0,35%. Já o maio aí está cotado a R$ 276,00 por arroba, com uma alta de 0,55%. Ontem o CPEA para o boi aí acabou fechando a R$ 279,90 por arroba, com uma alta de 81 centavos. Bom, para você saber essas e outras informações, basta você ficar ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas para acompanhar todos os detalhes.